irmãos, queria dizer que estou profundamente agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa data tão importante desta igreja histórica de nossa denominação. Quando se fala a respeito da igreja presbiteriana de Sorocaba, se fala a respeito da história dos primórdios de nossa denominação. Sou aqui o pioneiro, Simon, depois o carro dele, Leco. E aí a gente fica, quando sabe dessa história toda, vir aqui participar desta celebração dos 145 anos, considero um honra. Agradeço muito pela bondade dos irmãos em me convidar, pelo Wagner, pelo conselho desta igreja. E hoje é uma conversa. Hoje nós vamos conversar um pouco dentro de um tema que provavelmente as mulheres gostem mais do que os homens. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise, a crise da masculinidade. Nos dá a impressão até de que é mais virtuoso ser hoje nos nossos dias efeminado. As pessoas mais gentis, mais delicadas, parecem mais articuladas, mais inteligentes. Então, estamos vivendo um momento assim que os homens estão correndo sérios riscos. E eu observo que, na medida em que eu tenho feito essas palestras em alguns lugares, quem gosta mais dessas palestras são as mulheres, porque nos dá a impressão de que as mulheres estão realmente, especialmente as solteiras, né, buscando verdadeiros homens, e que é um produto em escassez nos nossos dias. Tá vendo? Eu comecei a estudar sobre esse assunto. A mulher está estudando sobre masculinidade. Eu comecei a estudar sobre esse assunto porque eu fui a contraparte da comissão bipartite da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, chamada PCA. Durante vários anos, nós tivemos a comissão norte-americana visitando a nossa denominação e a comissão brasileira visitando a denominação deles. E eu fiquei, cada dia que passava, cada ano que passava, mais e mais assustado. Hoje, recentemente, a igreja decidiu colocar na Constituição a aceitação de homossexuais e a ordenação de homossexuais. Então é uma situação que chamou muito a minha atenção, que me deixou assim muito conturbado, né? E numa certa visita que fizemos aqui na sede da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, o nosso Cicerone nos levou à editora da igreja e disse: olha, vocês podem pegar os livros que vocês quiserem, peguem, é um presente para vocês. Aí eu falei assim: eu vou pegar os mais escabrosos. E eu fui lá na prateleira do feminismo radical. Algumas autoras extremamente importantes no mundo, no pensamento feminista moderno, são presbiterianas. Mollenkott, por exemplo, que é uma das mais importantes, e tantas outras. Aí eu peguei esses livros todos. E eu entendi que eu deveria estudar sobre este assunto do feminismo radical, porque ainda que nós tenhamos várias perspectivas, várias abordagens do feminismo, todas elas haverão de ter este prumo: vamos para lá, atendendo a visão do feminismo radical. Provavelmente nenhuma das feministas chamadas cristãs evangélicas cheguem a tanto, mas o caminho é aquele. Por isso que eu comecei a estudar sobre esse assunto. Acabei escrevendo a minha dissertação do curso de mestrado, os meus estudos do doutorado,
especialista em feminismo. E na medida em que eu estava tratando desse assunto, eu comecei a perceber que o quanto o feminismo balançou as estruturas da masculinidade. E por isso então eu comecei a estudar também sobre masculinidade. Existem poucos livros a respeito do assunto. E eu vou passando, né? O primeiro versículo que veio na minha mente para esta introdução o que o apóstolo Paulo falou a respeito deste caminho da masculinidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E textos que nos falam a respeito da ideologia da masculinidade. Existem N textos nas Escrituras que nos ajudam a compreender a ideologia da masculinidade. Lembrem-se o seguinte: masculinidade nunca é algo alcançado e acabado. É sempre um processo. Nós estamos em caminho da masculinidade. E esse caminho da masculinidade, ele tem três tempos: unir-se, separar-se e reunir-se, que é apresentado, por exemplo, nestas palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo, que estão firmadas lá no livro do Gênesis, né? E o apóstolo Paulo repete a ideologia da masculinidade. Por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E aqui então nós temos a ideologia da masculinidade. Sempre um processo, nunca algo pleno, alcançável. Sempre estamos em caminho da masculinidade. E nós vamos ver sobre este caminho. Sabemos, eu tirei essa frase do manual da UPH, eu achei muito boa. Sabemos que as responsabilidades dos homens, membros da UPH, vão além daquelas relacionadas com o desenvolvimento da própria sociedade. Foi por determinação de Deus, a liderança deve ser exercida pelos homens, significando que todo o trabalho deve ser feito com dedicação, pois somos referência para a igreja. Isso é colocado lá no guia das atividades da União Presbiteriana de Homens da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lembrar algumas coisas importantes em relação ao que nós estamos contrapondo, né? O feminismo radical, ele é extremamente recente. Você conhece, na verdade, a primeira onda do feminismo quando das reivindicações das mulheres por direitos justos, chamada primeira onda: direito de votar, direito à propriedade, direito ao pátrio poder, direito, portanto, de ter os seus filhos, né, sob sua guarda e assim por diante, né? Direito ao trabalho remunerado com igualdade. Foi a primeira onda. A segunda onda foi a partir dos anos 60, portanto, muito recente, da nossa época. Não se ouviu falar a respeito do feminismo radical antes dos anos 60. A primeira protagonista do feminismo radical foi uma mulher extremamente competente chamada Simone de Beauvoir, casada ou amante de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, que também tinha uma robustez filosófica extrema, mas que conseguiu colocar a sua filosofia complexa em slogans, por isso se divulgou com tanta rapidez, chamado filósofo do existencialismo pessimista, que cunhou esta frase: o homem é uma paixão inútil. Ele era
amante de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tinha nada mais, nada menos do que 9 doutorados, portanto uma mulher extremamente competente. Escreveu o seu livro que se tornou famoso, chamado Le Deuxième Sexe, ou o sexo secundário, ou segundo sexo, dizendo o seguinte, que as mulheres eram definidas pelo primeiro sexo, que era o sexo masculino, e elas achavam-se no direito de se autodefinirem, não somente de se autodefinirem, mas também o direito de definirem a realidade, porque a realidade era definida sob a perspectiva masculina. E em terceiro lugar, o direito de definir a Deus, porque Deus é na verdade uma definição, segundo Simone de Beauvoir, também uma definição masculina. Deus o Pai, que é o protagonista, que é na verdade a fundamentação do patriarcalismo, que está impregnado nas Escrituras. Portanto, a sua revolta era, na verdade, uma visão judaico-cristã, que ela apresentava todos esses arcabouços, todos esses fundamentos que sancionavam o patriarcalismo. Só que Simone de Beauvoir, quem lê Simone de Beauvoir fica assim muito confuso, porque ela é muito profunda, difícil leitura é difícil, apesar que o livro dela até já há muito tempo já está em português. Uma outra mulher, uma norte-americana, pegou o livro de Simone de Beauvoir e todas as concepções filosóficas de Simone de Beauvoir e traduziu isso de uma forma muito fácil de ser assimilada. Beth Friedan. E esta feminista é essa mulher aí, ó. Essa mulher aí. E quem se contrapôs a este movimento, por incrível que pareça, no ambiente europeu, foi C.S. Lewis. Escreveu diversos artigos a respeito do assunto inicialmente, e no seu livro, na verdade não é um livro dele propriamente, é uma compilação de diversos artigos dele, chamado God in the Dock, ou Deus no Banco dos Réus. Ele tem um artigo que ele trata especificamente deste assunto. E aí ele diz no seu livro, o movimento feminista, volta lá, o movimento feminista produziu uma monumental ruptura com o passado histórico, como nenhum outro movimento o fez, a ponto de estabelecer novos referenciais. Vai para frente um pouquinho, agora aí você já está vendo Simone de Beauvoir, junto com o amante dela, Jean-Paul Sartre. Nós estamos falando de gente importante. E quem está dizendo essas coisas essa colocação de C.S. As diferenças não somente estão sendo ignoradas, como também escarnecidas. Naquela concepção de que homem e mulher têm uma igualdade essencial, o que, na verdade, rompe com um conceito bíblico, porque a Bíblia diz que há uma diferença. Há uma diferença física, há uma diferença psicológica, há uma diferença de entendimento. A mulher, quando pega diferente do homem. O pecado de Adão foi um pecado diferente do pecado de Eva. Há uma diferença não somente em relação a essas coisas que são parte da nossa essência, mas também em relação aos papéis dentro de casa e dentro da igreja. Mas essas diferenças não estão sendo, se Deus está dizendo, não estão sendo somente ignoradas, mas elas estão sendo escarnecidas. E o maior desafio hoje é redescobrir não somente os papéis perdidos, mas a própria masculinidade e a feminilidade. Então, não pode ficar tranquilo que tem cento e tantos slides, mas é tudo rapidinho. Palavras de C.S. Lewis. Eu acho que é extremamente importante a gente entender a percepção de C.S. Lewis. Ele enfrentou este problema dentro da sua igreja e o problema fez com que a igreja sucumbisse a um movimento feminista. Hoje, a igreja anglicana é uma igreja que é protagonista do movimento feminista radical no mundo. Não somente a mudança fundamental da visão do pastorado,
mas também a própria espiritualidade feminista passaria a produzir algo que se distanciaria do conceito daquilo que é o ser masculino e o ser feminino em seus traços e peculiaridades básicas. Aí termina C.S. Lewis. Esta é a colocação feita por C.S. Lewis. Afinal de contas, onde buscar uma definição de masculinidade? Onde buscar uma definição de feminilidade? O grande problema é esse choque de posições que falam a respeito de definições novas. Né? Alguns estão dizendo, olha, a feminilidade e a masculinidade deve ser buscada em definições na biologia. Então, a biologia diz o seguinte, que o feto, nos primeiros momentos, é o sexo original. O sexo do feto, nos primeiros momentos, é feminino. Sabia disso? É por causa da testosterona que, de repente, o sexo feminino passa a ter características masculinas, mas originalmente o feto é feminino. Portanto, é a base. E algumas feministas, então, dizem o seguinte, que os homens são uma corrupção do sexo original. O sexo original é X. E nas épocas, são teorias defendidas, por exemplo, por doutores em Harvard. Recentemente, uma tese de doutorado defendia esta posição, que nas épocas primevas só havia mulher, não havia homem. Era o cromossomo original X, de repente nasceu uma anomalia. XY. Somos nós, os homens. É por isso, então, que o último reduto de posição masculina sobre a mulher deve ser rompido, de tal forma que se volte às épocas primevas. A imposição masculina no seu último reduto é a relação sexual. A relação sexual já não pode ser mais entre pessoas desiguais, mas deve ser entre pessoas iguais. As protagonistas quando eu digo as protagonistas, é que tem muito homem também envolvido no movimento feminista, mas os protagonistas do homossexualismo no mundo hoje são basicamente feministas. Então, irmãos, nós estamos tendo aonde buscar a definição. Aí então, esta pergunta precisa ter uma resposta. John Piper, que é um dos grandes estudiosos, um pastor batista, um dos grandes estudiosos a respeito desse assunto, ele diz o seguinte: ao vivermos uma profunda revolução que está sendo produzida e as formidáveis alterações que estamos presenciando, o significado que Deus estabeleceu perpetuamente em sua palavra para os sexos é a única alternativa segura para encontrarmos a nós mesmos. Portanto, a busca da definição por masculinidade e por feminilidade é a busca, em outras palavras, por nós mesmos. E quando ele me pergunta o que você é, via de regra, a resposta imediata é esta: sou homem, sou mulher. Faz parte, portanto, daquilo que é da nossa identidade básica. Onde buscar uma definição para isso? Aí então, C.S. Lewis diz que a essa pergunta, o que é o homem, nós estamos perguntando, na verdade, quem somos nós? Quem somos nós? Portanto, nós não estamos tratando de um assunto periférico. Nós estamos tratando de um assunto essencial da nossa natureza básica. Né? E a busca por essas definições é a busca, portanto, por nós mesmos. Necessário entendermos o significado, o que significa varonilidade e masculinidade. São coisas que parece que não estão muito claras nos nossos dias. E é engraçado
óbvio, é muito difícil. Mas quanto mais nós abandonamos a definição, mais nós abrimos o leque e não fazemos os limites. Definir é por infinitos. Precisamos, portanto, definir. Entendemos o que significa ser um ser masculino, um adulto, mas isso não é o suficiente. É necessário acrescentar ser um homem, que é uma coisa que está sendo cada vez mais difícil de definir, né? O que é um homem? O que é um homem? Qual é a ideologia que está por trás de quando fazemos esta colocação? O que é um homem? Né? Porque significa mais do que ter um corpo masculino. E é interessante, né? A quantidade de homossexuais que são metrosexuais, né? Robustos, né? Mas tudo assim, muito fortes. Hoje é um culto ao corpo. Portanto, masculinidade é muito mais do que ter um corpo masculino. Ser um homem no sentido mais pleno é uma questão de vontade. É uma escolha de viver de uma certa maneira. Isso nós vamos mostrar para frente. Um homem pode ser louvado por agir como homem, ou então desprezado por não ser masculino. Há uma distinção, portanto, entre sexo e gênero. Gênero é tudo mais que não esteja limitado ao corpo. É a complexidade do comportamento, são as qualidades mentais, são as características de personalidade. É tudo o que queremos dizer quando afirmamos que alguém é masculino, um homem de verdade. Ou então, no outro caso, uma mulher de verdade, uma mulher feminina. Né? Existe evidentemente uma diferença entre feminista e feminina. Né? Vamos pôr estas diferenças que são extremamente importantes. Significa o espectro de qualidades e comportamento, incluindo o sexual, que formam a realidade que chamamos de masculino ou feminino. Ser do sexo masculino se refere a uma qualidade física. Você fala, qual é o seu sexo? Sou masculino. Mas isso não é masculinidade. Tem muito homem com corpo de homem que não é masculino, né? Masculinidade, portanto, é mais do que uma característica da genitália, é uma característica espiritual, estabelecida por Deus, padrões colocados por Deus eternamente, e nós não podemos mudar. Então, aqui uma das coisas importantes que caracteriza, portanto, este caminho da masculinidade é a iniciação. É interessante que as mulheres, via de regra, não precisam de iniciação, elas têm iniciações naturais. De repente, uma menina chega para a mãe dela e diz assim: mamãe, o que aconteceu comigo? A mãe diz assim: porque você deixou de ser menina, hoje você é mulher, a partir de agora você é mulher. E há uma série de instituições sociais que marcam essa iniciação feminina, né? Quando debutam, aí tira o sapato de salto baixo, o sapato comprido, longo, mas isso aí é muito natural, e essas mudanças vão acontecendo de forma muito natural. Para os meninos não. As mudanças não são naturais, elas devem ser impostas de uma forma social. Nós precisamos ensinar os meninos a serem homens e, portanto, estabelecer iniciações masculinas que estão deixando de acontecer dentro da própria igreja. Eu me lembro quando eu era menino e usava calça curta, não era shorts, não, era calça mesmo, com bolso, com cheio, com barras, leitinho. E um dia meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, você, a partir de hoje, não usa mais calça curta, porque você não é mais um menino, você é um homem. E essa iniciação social imposta pelo meu pai marcou
bota sua irmã para o lado de dentro da calçada. Quando você tiver sua primeira namorada, não se esqueça, coloque a sua namorada para o lado de dentro da calçada. E eu entendia muito bem aquela iniciação feita pelo meu pai, que é uma iniciação social, não natural. Depois eu vim a compreender. Significa, se alguém tem que morrer, morra você. Você é o escudo de sua esposa. Portanto, a mulher, ainda que sangre naturalmente, o homem é chamado a sangrar socialmente. É do suor do nosso rosto que vamos, na verdade, prover o pão. A mulher não foi chamada para suar, para prover o pão. Então, a iniciação é extremamente importante. Nós estamos fazendo esse programa de iniciação dos meninos lá na nossa igreja, com encontros de pais e meninos. Pais e meninos. Muito interessante. Aprender, por exemplo, a controlar a violência dos meninos. Violência é parte da masculinidade, extremamente positiva, desde que controlada. Promover, por exemplo, guerra de travesseiro entre pai e filho. Vai poder controlar aquilo. Então, as iniciações masculinas são extremamente importantes, e você encontra iniciações e mais iniciações nas Escrituras. Iniciação nos mistérios da masculinidade, antes que se torne um verdadeiro homem no sentido mais pleno da palavra. Iniciação está faltando hoje. É porque nós estamos nos tornando mais sofisticados. A civilização moderna, ela é muito civilizada demais. É interessante. Nós precisamos, é claro, as iniciações se encontram lá entre os índios, né? Dá para o menino lá o arco, a flecha, e diz assim: vá e casse. Né? Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, Um Homem Chamado Cavalo. Lembra daquele filme? Eu me lembro que tem cabelo branco, mas vocês mais jovens. Mas era um cara que se perdeu, era um inglês, um repórter inglês, no passado, que se perdeu e foi encontrado por uma tribo de índios norte-americanos. E ele então era tratado nessa tribo, porque ele chegou nessa tribo como um homem já formado, ele era tratado como se ele fosse mulher, ele não teve nenhuma iniciação. Até que houve uma guerra entre tribos, e os homens desta tribo saíram em guerra. Ele, que não era tratado como homem, ficou na tribo. E os inimigos desta tribo, aproveitando a retirada dos homens, atacaram a tribo. E ele então se arvorou de um espírito guerreiro, matou todo mundo e tal, aquela coisa. Quando voltaram e perceberam a gana deste homem, fizeram com ele a iniciação impondo sobre ele dor, aflição. Ele foi levantado pelo corpo, ganchos levantaram ele pelo corpo, e aí então ele pôde casar-se. Casou-se com a menina mais bonita da tribo. Dessa iniciação, é claro, quanto mais selvagem for um determinado grupo, mais selvagem será a iniciação. Mas o fato é o seguinte, que nós precisamos de iniciação, dar iniciações para os meninos. Está sendo desprezada, não somente não está sendo promovida, mas ela está sendo desprezada nessa revolução que tenta dissolver toda e qualquer diferenciação. Quer dizer, o fato que os protagonistas feministas estão dizendo hoje é que se o menino for educado como se fosse uma menina, ele passa a ser uma menina, porque sexo é uma questão de decisão pessoal. Gente, que coisa maluca, absurda, indo contrário à natureza, conforme disse o apóstolo Paulo na carta aos
la différence. Ainda bem que é diferente. Já pensou? O senhor casar com um bigode assim como o senhor? Que coisa horrível. Graças a Deus a diferença. A diferença é alguma coisa que mostra que Deus não é só criador, Deus é criativo. Deus é criativo. E Ele estabeleceu, na verdade, entre os seres humanos, representações espirituais que estão por detrás daquilo que nós efetivamente somos. Então, a diferenciação que está sendo desprezada, ela precisa, na verdade, ser sublinhada nos nossos dias. Na busca de construir uma igualdade impossível, portanto, se despreza a diferenciação, tentando construir uma igualdade impossível entre homem e mulher em todas as áreas da existência humana, incluindo a eclesiástica. Impressionante, meus irmãos. Estamos vivendo uma era trazendo para dentro das igrejas cristãs paganismo. Isso é paganismo. No paganismo adorava-se deusas. As sacerdotisas eram sacerdotisas prostitutas. Por que prostitutas? Porque se afirmava que através dos líquidos femininos, dos humos femininos, se estabelecia a vida. Então, a deusa Diana dos Éfesos tem as suas sacerdotisas, mas olha aí o apóstolo Paulo, quando essas egressas do paganismo entram dentro da igreja, ele diz assim: aqui não é assim. Aqui não é assim. Paulo não sucumbiu à cultura. Ele foi contra a cultura vigente. Portanto, as diferenciações precisam ser mantidas. Preste atenção. A compreensão de que o corpo masculino dá a ele uma predisposição de agir de uma certa maneira, mas não determina, o que precisa ser adicionado ao ser biologicamente homem é a masculinidade. Não adianta nascer só homem. Nós precisamos aprender a ser masculinos. E é engraçado, nós estamos vivendo nós estamos vivendo nos nossos dias um esticamento da adolescência masculina. Já percebeu isso? O camarada tem 40 anos e é um bobão. 35 anos e ainda vive debaixo da barra da saia da mãe dele. Ele tem 30 anos e passa a noite inteira na frente do computador com joguinho. Então, queridos, nós estamos, na verdade, tendo um esticamento da adolescência masculina. Rapazes bobões. E é interessante as meninas indo para frente, né? E elas estão tendo uma dificuldade imensa, porque elas precisam agora, que chegaram a um certo ponto lá em cima, elas precisam se rebaixar para encontrar o seu esposo. Gente, está faltando esse puxo masculino, né? Que não é física, mas espiritual, e que se manifesta culturalmente. Vejamos, o corpo feminino é o básico, já dissemos isso. O corpo masculino é diferenciado do corpo feminino. Preste bem atenção, eu vou falar uma coisa aqui, não se assuste. Engraçado, né? Por que os homens têm tetas? Porque você é uma anomalia. Porque você saiu do sexo feminino. Então, veja só, o corpo masculino precisa estabelecer essa diferenciação formal. A masculinização é um processo complexo e frágil. O menino alcança a masculinidade quando começa a rejeitar a feminilidade e ao diferenciar-se a si mesmo do feminino. Mas a feminilidade é a condição da qual o homem já está diferenciado biologicamente. É interessante, o menino nasce e naqueles primeiros anos a voz dele é aveludada, é infantil. E é interessante, a doutora Sara, que pode me ajudar, né? Eu vi uma palestra recentemente que eu fiquei assim. Especialistas na área da Sara dizem
dizendo que a voz masculina é aprendida. O menino aprende por imitação. Quando deixa a voz aveludada e passa para a voz formal de um homem robusto, eu fico assim, que coisa! É que nem passarinho. O passarinho aprende a cantar, a gorjear, ouvindo. O menino precisa de uma referência masculina. Alguém ligou para mim e falou assim: mas reverendo, eu sou mãe solteira e não tem nenhum homem dentro de casa. O meu filho, como é que ele vai ter referências masculinas? Eu disse: dentro da igreja. O pastor é uma referência masculina. O presbítero é uma referência masculina. O professor da escola dominical. Por essa razão, irmãos, não é admissível que nas escolas dominicais das nossas igrejas somente mulheres assumam a responsabilidade. É necessário ter um homem na classe dos meninos, para que os meninos tenham essa referência masculina. Aprendam, inclusive, posso ter a voz de passagem. Incrível! Todas essas coisas têm a ver com aprendizado. Bom, graças a Deus. O homem que não entende e não vive mais tarde esta diferenciação psicológica não é uma mulher, mas um homem fracassado. Pode ter certeza disso. Os homossexuais não são, porque tem gente que diz assim, nós estamos vivendo nessa época do sujeito que diz assim, sou autêntico e tal. Não há um homossexual sequer que tenha, na verdade, realização pessoal. Não há possibilidade, porque na verdade está se contrapondo à natureza, contrário à natureza. E por esta razão o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz: recebe em si mesmo o seu próprio corpo a punição. A troca, portanto, não é uma coisa que a gente é assumido coisa nenhuma. São carentes, precisam do socorro da igreja. Serão sempre homens fracassados. Uma ideologia da masculinidade precisa ser então reencontrada. Todas as sociedades humanas têm uma ideologia da masculinidade. Todas. Se você estudar as questões antropológicas, vai observar que as culturas, sejam elas quais forem, tinham uma ideologia da masculinidade. Um conjunto de crenças que tem como propósito convencer os meninos a assumirem o trabalho perigoso na sociedade. Cavalheirismo faz parte disso. Cavalheirismo é quando você vê uma mulher carregando alguma coisa pesada, o homem diz assim: não, trabalho perigoso é comigo, pesado comigo. Se alguém tem que suar, sou eu. Se alguém tem que sangrar, sou eu. Não há na história das civilizações, a não ser mais recentemente, mulheres que tenham sido mandadas para a guerra. É, na verdade, vergonhoso para a pátria que a mulher vá para a frente da batalha para defender os homens. Eles não podem ser defendidos, eles têm que ser os defensores. Recentemente, outras nações idiotas por aí afora têm tido este costume malévolo, né? Mas duas sociedades civilizadas dos nossos dias mandaram mulheres para a frente da batalha: Estados Unidos e Israel. Na última batalha agora, Israel contra a faixa de Gaza, os muçulmanos da faixa de Gaza, Hamas e assim por diante, não mandaram mulheres. Porque nas batalhas anteriores, as mulheres que foram pegas pelos inimigos se tornaram, na verdade, verdadeiras bandeiras para diminuir o moral dos
mais perigoso, o trabalho mais perigoso da sociedade. Masculinidade não é inata, mas uma conquista imensa e difícil. É, na verdade, uma luta contra o egoísmo. Masculinidade é altruísmo. Tempestade, pressão, desafios, provas. Portanto, uma passagem de maturação natural não é suficiente. É uma transição árdua e longa para a masculinidade. Os homens têm a necessidade de vigiar constantemente contra a sua inclinação inaceitável de continuar um menino. É mais confortável. É mais confortável. Ficar debaixo da barra da saia da mãe. É mais confortável. A necessidade imperiosa de diferenciar-se das mulheres. Na verdade, há que a mãe, especialmente o pai, empurrar o menino para fora do ambiente feminino, do ambiente da mãe. Abraão e Isaac, né? Já pensou se fosse Deus falando com Sara, dá-me teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas. Não caberia na cabeça de Sara. O que Deus está fazendo é afastar Isaac do ambiente da proteção da sua mãe. O homem deve deixar seu estado de meninice, no qual ele é protegido pelas mulheres, alimentado pelas mulheres e cuidado pelas mulheres. Nenhum de nós teria sobrevivido se nossa mãe não cuidasse de nós. Este primeiro momento é extremamente importante, quando nós somos amparados, alimentados, protegidos, cuidados, de tal maneira que ele possa ser agora, deixando de ser alimentado para ser o provedor, deixando de ser cuidado para ser o protetor. A iniciação mais poderosa é o casamento. Deixa homem, seu pai, não fala para a mulher, é engraçado, né? Deixa o homem, seu pai e sua mãe. E ele forma agora uma nova unidade. Antes ele era alimentado, agora ele alimentará. Antes ele tinha um relacionamento com uma mulher, um relacionamento filial. Agora ele tem um relacionamento de amantes. Diferente. Ele não é mais alguém que está tratando uma mulher como se fosse a mãe dele. De vez em quando eu ouço assim, gente falando assim, marido falando para a esposa assim, mamãe, que isso, cara? Ela não é sua mãe, não. Porque se de repente você, na verdade, muda o foco, quem é agora a sua mãe? Eu estava lá na casa da minha sogra, e um dia eu falei com a dona Deise, dona Deise, e aí o meu concunhado, de vez em quando, o concunhado não tem jeito, a gente não consegue escolher o concunhado, ele entra lá na família. Aí o concunhado chegou para mim e falou assim, não chame dona Deise de dona Deise, chame dona Deise de mamãe. Eu falei, o quê? Mamãe? Eu tenho a minha mãe. Dona Deise não é minha mãe, não. É minha sogra. Eu amo a dona Deise como minha sogra, não como minha mãe. Que no momento em que eu colocar a dona Deise no lugar da minha mãe, onde fica a minha mãe? Então, gente, os papéis
ser mimado por sua mãe e protegido pelo seu pai antes de poder se tornar pai. O menino tem que cultivar a distância do mundo das mulheres, de tal maneira que ele possa, no momento próprio, regressar, retornar, não para ser um receptor, mas o doador. Isso faz parte da ideologia da masculinidade. Lutar e infligir dor, suportar a dor. O masculino busca o perigo e ostenta orgulhosamente suas cicatrizes. O cara vai para a guerra e volta com uma cicatriz imensa no rosto. Uma mulher que tem uma cicatriz no rosto não se orgulha, mas o homem se orgulha. Então, a questão da busca, o caminho do perigo, ele faz isso não em benefício próprio, mas em favor da comunidade para protegê-la dos inimigos tanto humanos como naturais. Autoabnegação, portanto, é parte da masculinidade, estar pronto a dar a sua vida. E é interessante, isso faz parte da natureza essencial do ser masculino. Até mesmo o prazer sexual masculino é encontrado em plenitude depois que ofereceu o prazer. Deus fez assim. Espere, né? Você está conversando com seus filhos, eles vão se casar. Você não vai tratar de assuntos da mecânica do sexo, não precisa tratar. Isso daí é que nem o bebê quando está no seio da mãe e você não precisa orientá-lo a sugar, é natural. Mas você precisa mostrar algumas coisas do cavalheirismo, dizer para o seu filho assim: espere, não chegue, depois você chega. E quando você chega depois que você ofereceu o prazer, o seu prazer é mais intenso. É parte, portanto, da ideologia da masculinidade não pensar-se em si mesmo. Há que necessariamente ensinar os meninos a abnegação, para que todo mundo sentado, chega uma mulher, o homem e o menino levantar e dizer assim: a senhora, eu fico de pé, a senhora, cavalheirismo. Hoje os meninos estão sendo ensinados a bater nas meninas, brincadeira de tapa. Não? Então, são coisas que a gente precisa começar a dar-se a si mesmo, assumir para si o risco. A mulher assume um risco que não pode escapar. O único risco que o homem não pode participar é o risco de dar a luz. Que é um negócio misterioso, né? Eu de vez em quando fico pensando comigo mesmo. Eu penso só para filosofar, mas eu não penso que eu quero participar. Como é que é ser dentro do ventre? O único risco que as mulheres devem assumir é o risco de dar a luz. Os outros riscos, muitas vezes assumem, mas os homens devem tomar para si. O homem tem que aceitar o risco, o perigo livremente e voluntariamente. Ou de outra forma não será masculino, mas tampouco será feminino, porque o seu sexo lhe preserva ao risco de dar à luz a filhos. Os homens nutrem a sociedade e a igreja derramando seu sangue e seu suor ao trazer comida para casa, para sua esposa. É interessante, hoje as mulheres estão trabalhando, né? Fora das suas atividades. Eu não acho muito errado, não, mas quem tem que suar é o homem. A mulher pode até trabalhar fora, mas quem tem que suar é o homem. Pode até ganhar menos, mas tem que trabalhar com mais energia, mais esforço. A mulher não pode ter esta carga, e sou eu que sustento a casa, e se eu não sustentar a casa esmoroa. Não,
é assim, né? Entra um ladrão dentro de casa, você pega a esposa e foi como escudo. Um homem, entra um cara dentro de casa e diz: você tem que me matar primeiro. Você tem que me matar primeiro. Pôr a mão na minha mulher. Nós estamos vivendo num momento de tremenda confusão, gente. Tremenda confusão. O homem busca poder, riqueza e sucesso. É interessante. Todos os homens que encontraram esse caminho da masculinidade, eles buscam fazer alguma coisa que seja bem sucedida. De tal forma que ele chega em casa, né? É isso que eu gosto. Eu faço aquele sermão lindo, maravilhoso. Né? Eu chego em casa e a Regina diz assim: meu bem, que sermão. Pronto. Eu fico voando nas nuvens. Todos os homens buscam fazer exatamente isso. Encontrar alguma coisa que ele possa fazer muito bem, de tal maneira que ele possa ser apreciado pela sua masculinidade, né? Poder, riqueza, sucesso, não para si mesmo, mas para os outros. Servir e morrer, grande honra. Abnegada generosidade até o ponto do sacrifício, sempre em favor da comunidade. Masculinidade é sempre uma honra, mas frequentemente uma honra mortal. Ser homem é assumir o risco da morte. O exemplo supremo de masculinidade é o exemplo de Cristo. E é interessante, a religiosidade de um menino que aprende a orar, Mãe Nossa que está nos céus, e de um menino que aprende a orar, Pai Nosso que está nos céus, é completamente diferente. Não é a mesma coisa que se Jesus tivesse encarnado no corpo de mulher. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa se as figuras fossem retorcidas e então o noivo fosse uma mulher e a noiva fosse um homem, representando Cristo e representando a igreja. Muda a natureza da religião. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz: não admito que as mulheres falem na igreja, ele está sendo extremamente generoso, cavalheiro. Sabe por quê? Estou falando até agora aqui, né? Estou falando aqui, eu estou vendo os olhos de todo mundo. Eu estou sendo flechado o tempo todo. Eu estou sendo julgado por cada um de vocês. Quando o apóstolo Paulo disse que não admite que a mulher fale na igreja, ele está dizendo: não admito que a mulher assuma uma posição de risco dentro da igreja. Ou melhor, ela não pode assumir esta liderança arriscada. É claro que ela pode falar. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que as mulheres mais velhas, mais velha ali significa por volta de 40 anos, que educou seus filhos, foi bem sucedida, ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, amarem os seus maridos, a cuidar dos seus filhos, assim por diante. São as mentoras do bem. Mas este exercício de liderança é um exercício que, se porventura a igreja impuser sobre as mulheres, é uma afronta à natureza feminina. E é interessante. Eu tenho muitos outros slides, mas eu não vou parar, porque de repente quem sabe você quer fazer alguma pergunta. O maior pecado masculino não é a tirania. Tirania é pecado. Existem muitos homens tiranos. Mas um pecado maior do que a tirania tem um outro nome, que a Sara aprendeu hoje à tarde. Se chama... Como é que se chama mesmo? Lembra? Lembra? Bom. Obrigado. Obsoliedade. Esse é o maior pecado
braços cruzados, indiferentes. Irmãos queridos, foi o pecado de Adão. Larry Craig escreveu um livro sobre este assunto. Excelente livro. Vale a pena ler, publicado em português. Ele disse exatamente isso, que Eva tomou a liderança quando Adão deveria dizer assim: meu querida, aqui não vamos ver. Que esse negócio é esse de conversar com a serpente? Que negócio é esse? Não. Tomou o fruto. Eu disse, querida, não põe a mão. Ele seria extremamente gentil e cavalheiro se não permitisse que Eva assumisse a liderança naquele momento. E preste atenção: o pecado de Eva foi um, o pecado de Adão foi outro. O pecado de Eva é menor do que o pecado de Adão. Sabia disso? A sua mãe pecou menos do que seu pai. Há uma diferença no pecado de Adão e no pecado de Eva, porque Eva pecou, diz as Escrituras, sendo enganada. Você não está enganada. Não. Ele não pecou enganado, ele pecou sabendo. Ele tinha plena consciência. Quando ele deveria ter assumido a sua posição de liderança. Vou parar. Hoje eu estou vendo vários olhares assim, me flechando e tal. Então, quem sabe a gente possa fazer alguma pergunta, né? Ou você discordar, qualquer coisa, o reverendo Wagner responde sobre. Alguma pergunta? Nós teremos mais coisas para falar, mas este assunto, eu creio que eu teria alguns exemplos para mostrar a respeito da visão da masculinidade nas Escrituras. Por exemplo, Davi, relacionando Davi com Jonatas, camaradas de guerra, eles se amavam, não tinha nada de homossexualidade. Tem um monte de idiota por aí hoje dizendo que Davi tinha relação sexual com Jonatas. Que coisa maluca! Eles eram guerreiros. Meu filho saiu como soldado do exército brasileiro e excursão nas montanhas, frio, tremendo. Ele disse, na barraca, papai, nós nos agarrávamos para um esquentar o outro. Tal era o frio que nós suportamos. Ninguém sequer imaginou, não passou pela cabeça de nenhum dos nossos camaradas qualquer atitude homossexual. Camaradas de guerra. Davi era um homem sensível. No entanto, quando ele deixou as suas responsabilidades como guerreiro, ele ficou em casa, né? Aí as coisas se confundiram. Alguma pergunta? Faça agora o cálice parecendo. Pois não, meu irmão. Os homens, vocês não aceitaram. Posso ser homossexual se não aceitarem a sua condição masculina. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: que todas as vezes que um homem não aprende a questão do que é ser um ser masculino, ele pode ser homem, mas ele não será masculino. Ele tem que ser educado para ser masculino. Agora, um homem que vive no ambiente feminino, no ambiente das mulheres, ele tem uma tendência a assumir os trejeitos femininos. É o mesmo caso da mulher? Sim, sem dúvida. Claro. Mulher que é educada no ambiente de grosserias e assim por diante, ela tem uma tendência a se masculinizar. Pois não.
masculinizados, né? São aquelas pessoas que assumem um certo comportamento que não é peculiar ao seu sexo. Meninos que não aprenderam, por exemplo, a liderar, a serem cavalheiros, a assumirem os riscos, não aprenderam de uma liderança masculina. Masculinidade é aprendida. Não tiveram iniciações, ou tiveram iniciações pecaminosas. É quando o pai chega para o menino e diz assim: toma esse dinheiro aqui, vai para a zona de prostituição. Isso é uma iniciação pecaminosa. Em outras palavras, no conceito dele, a mulher pode ser seu objeto de prazer. Não há nenhum relacionamento que seja afetivo, simplesmente corporal. Então, poderia sintetizar assim, tanto as distorções em relação ao homem e em relação à mulher, seria a omissão tanto do pai quanto da mãe. Seria em um determinado momento a omissão. O pai tem que conduzir os ensinar. Uma outra pergunta: haveria uma possibilidade de alguma interferência externa? Alguma influência no ambiente, no local onde a pessoa esteja? eu entendo o seguinte, que quando os pais partem, a masculinidade pode ser aprendida por uma outra liderança. Quando o menino mira um outro homem que lhe respeite. Pode ser um professor, pode ser um pastor, pode ser um presbítero da igreja. E a igreja tem que exercer esse papel extremamente importante de ensinar os meninos o que é ser um homem. Ele pode também contar uma interferência negativa também. Ah, sim. Encontrar alguém novo. Sim. A Bíblia diz que tudo que o homem pensa no seu coração, assim ele é. Eu estava conversando com um rapazote esses dias atrás, e ele disse: olha, eu sou homossexual mesmo. Eu gosto disso. Assim que aquilo que ele pensa no seu coração, assim ele é. Né? Quando eu disse: você está pegando contra Deus, contra você mesmo. E você está assumindo um caminho que é um caminho de desastre. Você nunca será realizado como ser, porque você nasceu dentro daquilo que Deus determinou. E se você desvirtuar este propósito de Deus, pode ter certeza, você pega a você mesmo. Amartia, errado alvo. Uma consequência disso. Se o pai ou a mãe seguir, eles carregam deles esse filho também. Se o pai não não dá é isso, conta desse filho, no dia do julgamento, lá em Apocalipse 22, estão escolhidos para os pais também que estariam, né? sim, claro. Eu entendo o seguinte, que nós estamos vivendo uma época em que todo o ensino que nós estamos recebendo é a favor do rompimento da diferenciação. Meninos e meninas são iguais. Que a homossexualidade é uma opção válida. Você liga a televisão, a Globo fala isso constantemente. A chamada homofobia virou uma coqueluche. Você não pode ser contra, nem filosoficamente. Se algum do movimento LGBT estivesse aqui, eu correria riscos. Poderia ser preso. Claro, ainda não passou a lei, mas é como se a lei tivesse passado. Gente, discordar de comportamento não é propriamente uma questão racista. Não estou tratando de racismo, eu estou tratando de comportamento. Vamos imaginar, e a lei que está sendo aí passada, eles estão insistindo, né? Interessante, você vê as entrevistas aí, as discussões com os presidenciários, né? os debates com os presidenciários,
pessoal falou tranquilamente: não, eu não sou pelo aborto, eu sou pela união homoafetiva e tal, tem que reconhecer, o Estado tem que reconhecer mesmo, não sei o quê. Por trás disso tem o movimento feminista, que as radicais estão afirmando. No momento em que não houver mais união entre desiguais, união entre iguais, os homens acabam e as mulheres prevalecerão, elas serão hermafroditas, ou melhor, voltarão às épocas. Parece uma teoria de doutor, de Harvard. Voltarão às épocas primevas, e aí então vai só haver mulher como hermafroditas, e elas só reproduzirão mulheres. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: de que maneira a igreja e a liderança da igreja pode se preparar a igreja para um eventual evangelismo entre homossexuais, ou na frequência de algumas pessoas homossexuais que frequentam a igreja, acabam aceitando Jesus, e de que maneira a igreja pode estar recebendo essas pessoas? Olha, eu entendo o seguinte, que a igreja ela é a única que pode apresentar uma resposta transformadora. É a única. Nós temos uma resposta transformadora. Nós temos que declarar o seguinte: toda relação homossexual é pecaminosa, terá consequências, mas que uma pessoa que porventura desejar que a obra do Espírito de Deus haja na sua vida de tal forma a lhe dar condições para rejeitar esta posição pecaminosa, essa pessoa pode ser perfeitamente trazida ao ambiente da igreja. Nós temos que ter muito cuidado, porque aqui é um fio de uma lâmina. Porque nós podemos estar introduzindo pessoas dentro da nossa igreja indiscriminadamente, sem qualquer tratativa, sem qualquer tratamento pastoral psicológico, né? E aí, essas pessoas começaram a influenciar os meninos da nossa igreja. Então, toma cuidado. É uma linha muito tênue. Nós temos que ensinar para os meninos a serem homens. Nós temos que ter classes de escola dominical para meninos, para que eles aprendam o que é ser um homem. E existem exemplos e mais exemplos nas Escrituras que podem ser utilizados para isso, né? Eu creio firmemente que o culto contemporâneo é um culto que está levando mais e mais à feminilização da igreja. Leon Pudol, no seu livro The Impotent Church, ou a Igreja Impotente, ele é um católico romano, e ele faz uma crítica à sua igreja. E ele diz exatamente isso, que a feminilização da igreja está levando a um culto de liturgia feminista, com emoções exacerbadas. Gente que diz o seguinte: quando eu vou para a igreja, eu levo meu coração, minha cabeça fica em casa. Culto feminista. Culto feminista. Quando não se observa mais a diferenciação de papéis dentro da igreja. É interessante. Então a igreja ela na verdade, muitas vezes ela prega sem precisar dizer palavra nenhuma, pelo seu jeito de cultuar. E é interessante. Eu vou falar uma coisa para não quero ofender ninguém. Você entra dentro de um tempo, você percebe o culto que está sendo promovido dentro daquela igreja. Se tem um púlpito e tem uma mesa e uma pia batismal, isso é um culto reformado e bíblico. Mas tiraram o púlpito e fizeram do lugar um palco, é um show. Se tiraram o púlpito, tiraram a mesa e colocaram um altar, vai haver sacrifício. O católico romano. Você está percebendo? A mobília prega. Dependendo dos instrumentos que se coloca para cultuar a
Então, essas coisas todas são extremamente importantes. Então, eu digo o seguinte: a igreja, ela prega nos mínimos detalhes. Uma pessoa, entrou uma pessoa dentro da nossa igreja, junto com um outro cara. Eu falei, não sei se foi uma coisa assim de Deus, eu falando sobre o pecado do homossexualismo, as relações que são afrontosas, a fé e a própria natureza da criação. Né? Durante a semana, um desses caras, desses rapazes, foi ao meu gabinete. Reverendo, eu ouvi a sua mensagem e eu disse: olha, eu reafirmo a você está vivendo em pecado e você pode abandonar o seu pecado com a ajuda de Deus. Você, na verdade, o homossexualismo é viciante e produz prazeres contra a natureza. Mas é engraçado como é um vício, né? Ele produz prazeres contra a natureza. Deus pode ajudá-lo a se libertar dessa escravidão. Falei com ele, orei com ele, ele saiu convencido que tinha que mudar de vida. Agora é outro caminho, né? Como é que ele vai mudar de vida? No dia seguinte eu recebi um e-mail do amante dele. O amante dele queria me matar, porque ele chegou em casa e disse: eu não posso continuar vivendo desse jeito que você anda. É contra a natureza, contra Deus. E eu creio o seguinte: não se cura câncer com esparadrapo. Você não pode chegar com o sujeito que está com câncer e falar assim: não, isso não é nada. Não. Alguém que vem no seu gabinete, você será extremamente generoso quando você o confrontar. E é interessante, é fácil falar a verdade. É fácil também ser amoroso. O grande segredo do ministério da confrontação, do ministério do aconselhamento, é quando você junta essas duas coisas. Você fala a verdade em amor. Quando entra alguém dentro do meu gabinete, não sei se você sabe disso, né, reverendo? Quando entra alguém dentro do meu gabinete, eu fico pensando assim: eu acredito no Espírito de Deus. Entra alguém que eu nem conheço, começa a tratar de um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Situações tão complicadas, tão complexas, e eu fico pensando aqui com os meus botões: o que eu vou falar? De repente, eu abro a minha boca. E quando eu abro a minha boca, eu tenho aquela convicção plena: o Espírito Santo de Deus existe. Confrontei. Pessoas saíram dali de uma confrontação. Irmãos, eu vou te dizer, Deus tem me abençoado tanto. Quantas vezes, pela obra do Espírito de Deus, pessoas são convertidas. Há uma regeneração, um trabalho interno no coração dessas pessoas. Outras vezes, eu vejo um paciente morrer dentro do meu gabinete. Faço tudo, falo tudo que precisa ser falado, me desdobro, faço das tripas do coração. A pessoa sai de lá sem qualquer mudança. Então, isso que eu acho que nós temos que falar: confrontar. Confrontar. Seremos extremamente generosos com um homossexual, para dizer para ele claramente que aquilo não é uma inclinação válida. Aquela inclinação, o seu comportamento, o seu modo de vida, é contra Deus e contra ele mesmo. Está pecando contra ele mesmo, pecando contra o seu corpo. Ele não tem esse direito. Irmãos queridos, eu agradeço muito. Esse CD é um assunto assim maravilhoso. Tem tanta coisa maravilhosa e ao mesmo tempo tenebroso, né? Tem tanta coisa que a gente poderia falar, mas eu creio que a igreja ainda é um norte precioso. Nós temos uma mensagem.
mensagem mostra claramente a maravilha da criação de Deus, como Deus criou as coisas, de forma tão maravilhosa. Criado, já pensou, já pensou se Deus resolvesse, quando estava sozinho lá no paraíso, ele criasse mais 10 outros homens para formar um time de futebol no paraíso? Que desgraça! É interessante, né? Há uma coisa assim maravilhosa, né? Os seres diferentes, né? Que produzem atração ao mesmo tempo. Esse mistério que é igual, porém paradoxalmente diferente. A Regina chegou para mim esses dias atrás e disse assim: eu queria tanto penetrar nos seus pensamentos. Graças a Deus ela não pode. Não tem coisa maravilhosa. Duas pessoas que são diferentes, mas a Bíblia assim, ainda assim diz que nós somos uma só carne. Muda esse padrão. Muda esse padrão. Dois rapazes. Nós somos afetados. Nós estamos vivendo um momento da sociedade humana extremamente enfermo. Precisa da nossa presença. É um pouquinho de sal. É sal. Não vai pôr muito, né? Um pouquinho só. É sal. Graças a Deus. A presença da igreja